Bom dia, pessoal. Então, comecei a gravação aqui do nosso sexto encontro, né? Hoje nós vamos realizar o nosso encontro aqui da disciplina Biologia Evolutiva. Já temos mais colegas chegando. Se conseguir aceitar a Juliene. Sim, ela deve estar chegando na área aí. Bom, espero que vocês estejam todos bem, caminhando, tranquilos, na medida do possível, né? Já integralizamos uma grande porcentagem aí do nosso curso, só faltam mais 3 semanas, não é mesmo? Então, o conteúdo já está indo bem dentro daquele nosso planejamento inicial. Se a gente for olhar o cronograma que foi disponibilizado na semana 1, a gente está conseguindo cumprir em dia. E isso nem sempre acontece, né? Já conversamos sobre isso. Planejamento, às vezes, necessita de uma reestruturação. A princípio, até o momento, não foi necessário. Então, estamos caminhando aí. E a 5ª semana do curso de Biologia Evolutiva se encerra hoje. Então, nós temos lá a atividade para entregar, só o fórum. Deixa eu ver se é só o fórum, não me lembro. É, o fórum, porque para essa semana nós teremos o fórum e a atividade orientada, certo? Isso aí. Vendo que o pessoal está chegando. Estamos na 6ª semana. Cadê aqui? Deixa eu achar. Pronto, agora sim. Talvez ela consiga entrar. Então, pessoal, quero saber de vocês, através aqui do bate-papo, né, como que foi a realização dessa semana, da 5ª semana, né, em que nós discutimos aí o tópico de evolução, processos geológicos, né, evolução do planeta e processos geológicos. Deu para compreender exatamente a questão da interligação entre a tectônica de placas e a biodiversidade flutuando ao longo do tempo? Sei que esse é o motivo do debate lá no Fórum 5, porém eu ainda não corrigi o Fórum 5, não olhei de ninguém dessa vez. Eu estou esperando, né, finalizar aí. Vocês têm o prazo até, faltam uns 4 alunos apenas para entregar, e tem o prazo de hoje até o fim do dia, tá? Ficaram dúvidas? Ou deu para acompanhar apenas com a videoaula e o questionamento que foi feito deu para ser integralizado com base na videoaula? Vamos ver aqui. Que ótimo! Quando a gente vai fazendo em dia, né, a disciplina, semanalmente, olhando e vendo tudo direitinho, dá para acompanhar. Ainda mais vocês que já fizeram geologia geral, então já tiveram essa aula meio que recentemente, né? E lá na GeoGeral ela é mais completa. Então, a gente utiliza um pouco dos conceitos aqui, mas não dá para contar só com a aula que vocês já fizeram um dia, né? Então, mesmo porque às vezes nós temos alunos matriculados que nem fizeram. Então, por isso que a gente reapresenta, reforça, né? Cada vez pode ser uma nova leitura, então por isso a gente pode revisar. Bom dia, Ju. Espero que você consiga ficar. Tentou entrar 2 vezes. A conexão, às vezes, ela engana, né? A pessoa está chegando. Agora vai. Então, ótimo. Então, vamos.
Então, com relação ao conteúdo dessa semana, vocês não tiveram maiores dúvidas e nem grandes dificuldades. É importante, né, que vocês estejam em dia com esse conteúdo para que possa dar um segundo passo, que é o que nós vamos ver na sexta semana, que se inicia hoje, aí no nosso curso. Nós precisamos, né, pode perguntar, Ju, põe aí. Nós precisaremos desse conteúdo para entender um pouco melhor sobre os modelos de especiação, tá? Eu já apresento isso para vocês daqui a pouquinho. Vamos beber água, né, gente? A umidade está muito seca, muito baixa. Um minutinho, tá? Tem uma criança aqui querendo. Ju, põe sua dúvida aí. Olha lá, eu fiquei pensando, o que aconteceria se as massas continentais se juntassem de novo e o Pangeia voltasse? Ju, isso vai acontecer. Só que daqui 150 milhões de anos, tá? 150, deixa eu fazer essa conta. Não, menos, acho que uns 75 milhões de anos. Na verdade, isso que você colocou, o Pangeia, se vocês virem lá nos slides do finalzinho, lá da aula 1, né, do módulo passado, nós já tivemos outro Pangeia. Então, a gente teve um Panótia, um Pangeia, estamos totalmente desmantelados, todas as massas continentais estão separadas. E aí, deixa eu voltar aqui. Nós ainda não chegamos no máximo do desmantelamento, ou seja, ainda estamos nos separando da África, por exemplo. O Oceano Atlântico ainda está se expandindo. Mas vai chegar um momento em que vai se atingir o máximo da expansão, e aí ocorre uma série de mudanças na tectônica, e esse máximo de expansão vai culminar com um novo rearranjo, uma nova Pangeia, tá? O que vai acontecer é que tudo vai mudar novamente, porque nós vamos ter, por exemplo, a Patagônia, ao sul da Argentina, que hoje está em condições subtropicais, quase polares. Permitido. Aqui. Segundo um estudo, né, de previsão de movimentação de placas tectônicas e massas continentais, essa porçãozinha de acordo com o sentido e velocidade de movimentação das placas, dá para a gente fazer projeções futuras. Então, num próximo Pangeia, em que todas as massas continentais estariam unidas, por exemplo, essa porção, estou trazendo a Patagônia porque acho que é uma região geográfica que, não que todo mundo conhece, mas que a gente consegue, né, lembrar. Não que todos estiveram na Patagônia, mas nem eu tenho condições de levá-los até lá. Mas a gente consegue imaginar, né, sabe, das condições climáticas. Na verdade, essa região, nessa projeção da próxima Pangeia, estaria quase nos trópicos, quase que na linha do Equador, né? Na região equatorial. Então, eu também queria, Ju, apesar de não gostar muito de frio, eu também queria. Então, pensem em vocês, né? Toda uma fauna e flora adaptada a uma condição altamente fria, tendo que se aventurar agora numa situação climática totalmente distinta. Então, o fato dessas massas continentais se movimentarem, elas induzem a novas adaptações, né? Não deixa de ser um processo de seleção, mas também tem uma outra condição, que é o fato de, se nós tivermos uma próxima Pangeia,
Em momentos de Pangeia, ou seja, em momentos de massas continentais unidas, as barreiras geográficas do tipo oceanos, né, interiores, oceanos que estão no meio das placas, aí, né, no meio das massas continentais, elas deixam de existir. A gente volta a ter um grande oceano, banhando praticamente toda a massa continental, e uma grande massa continental unida, né? Não temos mais istmos, poucas ilhas. Então, essa nova configuração geográfica favorece condições de cosmopolitismo. E aí o que a gente observa é uma baixa na biodiversidade. Por quê? Porque caem as barreiras geográficas e aí nós não teremos mais muito isolamento reprodutivo, tá? Então, estamos caminhando para isso, tenho certeza. A gente está. Se o ser humano ainda estiver aqui, ia ficar difícil pegar. Fica, né? Porque o bicho é uma praga, na verdade. É que nem corvo, né? Nossa, é pombo, desculpa, pombo. O pombo, que também é quase cosmopolita. Fica difícil porque a capacidade de adaptação é alta, né? Mas a capacidade de destruição também e de desequilíbrio do planeta, das condições naturais, também é alta. Aí, na verdade, a gente é pego pela resposta da natureza, né? Só vê aí a quantidade de vírus que ainda virão, né? Contanto que estamos desestabilizando agora a Amazônia, ainda virão outras. Seremos novos vetores. Espero que, sei lá, não sei o que eu espero. Confio nos jovens educadores para mudar um pouco esta realidade. Mas, na verdade, sim, o ser humano ele é muito adaptável, né? Tem muita plasticidade e tem condições endêmicas, mais cosmopolitas, né? Então, exceto aqueles que estão muito específicos, né? Nós temos populações que vivem em condições mais específicas, aí fica mais difícil mesmo. Por outro lado, sempre que estamos no topo de cadeia, quando vem uma grande extinção em massa, pega sempre quem está no topo de cadeia, né? Foi assim com os dinossauros, foi assim com os trilobitas e foi assim com vários grupos que em algum momento na história evolutiva da Terra estiveram no topo de cadeia, no máximo da diversidade e no máximo da especiação, da especialidade ecológica. Então, e foram eles que desapareceram, digamos assim, sofreram, né, com maior eficiência aí essa questão da extinção. Muito bom bater papo, né? Devido à evolução, será que até essa época não estaremos aptos a nos encaixar e adaptar nessa época? Eu acredito que sim, né? Porque as modificações depende, mas eu acredito que sim, porque conforme as modificações vão sendo lentas, né? Se as modificações ambientais elas forem muito aceleradas, aí eu não sei se a resposta, né, nós nunca tivemos um momento tão acelerado como estamos tendo agora. A resposta, né, diante daquela diversidade genética que a gente tem, que a gente carrega, eu não sei dizer para vocês se a resposta contempla a tempo, né? Mas se a gente for pegar todas as mudanças ambientais que nós já vivemos ao longo aí, naturais, né? Nós temos, quando nós tivemos, por exemplo, intensas modificações no ambiente, muito rápidas, que foram momentos de intensos vulcanismos, a resposta que nós observamos, olhando para o registro histórico, foi exatamente os variados períodos de extinção. Tá? Então, corre que
a quantidade de gás que estamos, né, que o ser humano na atualidade emite através de queimada, através de indústria e etc., gás metano, CO2, tudo que é tóxico, né, a porcentagem de emissão ela é superior, inclusive, aos intensos vulcanismos que nós observamos ao longo aí da história evolutiva da Terra. Então, é por isso que hoje nós podemos sim falar que está tudo meio desequilibrado. Então, o ecossistema, todos, né, eles estão desequilibrados. Então, a resposta a gente vai ver daqui a algum tempo, né? Que vai acontecer mudança, vai. Mas eu não acredito na extinção em massa desse topo de cadeia agora, para esse momento, tá? Agora, para esse momento, para as próximas gerações, né? Mais alguma? Agora o chat ficou quietinho. Pode ficar tranquilos, tá? Não sei se os nossos bisnetos conhecerão o Pantanal e a Amazônia, mas acho que até os netos dá para conhecer. Sendo bem otimista. Pessoal, a gente não precisa interromper o bate-papo, tá? A gente não precisa interromper o chat aqui. Mas eu vou apresentar o que nós veremos para a próxima semana, porque assim, se gerar alguma dúvida, nós temos tempo para responder, ok? Vou compartilhar a minha tela. Não sei se vocês já acessaram o Canvas. O módulo já está liberado, tá? Que é o módulo 6. Mas eu vou compartilhar a minha tela aqui com vocês, porque aí, se vocês não tiverem condições de acessar o Canvas agora, vocês podem acompanhar aqui comigo. Então, o que nós temos, né? Deixa eu voltar lá. É o curso 32.510, né? E nós estamos iniciando nesta semana, hoje, 15 de setembro, o nosso 6º módulo. Então, os módulos estão aqui, já foi o módulo 1, o módulo 2, vou baixar devagar, tá? Porque às vezes dá uma tontura, né? Esses negócios de computador. 3, 4, 5, tá? Depois eu coloco nossa... Aqui, o 6. Vou deixar aqui, vou ocultar isso aqui. Bom, pessoal, o que nós temos aí, né? Para esta semana, então, nós iremos trabalhar os conceitos de espécie e os modelos de especiação, tá? Para vocês iniciarem a semana, vale lembrar que especiação é o processo que gera novas espécies. Então, existem alguns modelos aí para a gente estudar em que condições isso acontece, quais são as condições mais favoráveis que isso acontece, né? É mais ou menos por aí o que nós vamos estudar essa semana. Mas antes de nós olharmos os modelos que vai explicar, os modelos que vão explicar o processo de especiação, é interessante que a gente defina o que é uma espécie, ok? Então, para esta semana, eu apresento para vocês aí 2 videoaulas, tá? Então, na primeira videoaula, a gente vai discutir o que é espécie, ou os conceitos variados de espécie, as discussões e os desdobramentos que cada um desses conceitos apresenta. E aí, na aula 2, nós vamos tratar dos modelos de especiação, tá? Vocês vão ver lá que no modelo, que no conceito de espécie, né, na videoaula 1, a gente tem questões históricas, tá? Então, o primeiro tipo lá que eu apresento é só uma contextualização histórica, porque ela é até anterior a Darwin, então esse conceito de espécie não incluía a evolução, tá? E depois nós temos uma série de outros tipos de critérios que podem ser utilizados para o reconhecimento da espécie. É interessante notar que o estabelecimento da espécie, ela é arbitrária, né? Então, a gente coloca um critério, com base naquele critério,
define o conceito, tá? Mas ele deve seguir alguns eixos, que também está na aula, que é o eixo da praticidade, da universalidade e da relevância biológica, tá? Então, ele deve respeitar o máximo possível a identidade biológica. Então, a gente deve se preocupar em trazer o conceito de espécie o mais próximo possível daquilo que seria natural, daquilo que seria real, não apenas arbitrário. Mas é arbitrário porque é a gente que define, né? Nenhuma espécie da natureza vem com a etiqueta, olha, eu sou a espécie tal, né? A, B ou C, ok? Mas esse assunto gera uma ampla discussão. Todos os conceitos têm prós e têm contras, então vocês podem assistir a videoaula que eu apresento, eu cutuco um pouquinho, né? Eu apresento um pouquinho aí desses problemas lá também na videoaula. Eu vou voltar aqui no roteiro para vocês entenderem direitinho o que fazer para esta semana. Bom, então para esta semana, ai que louca, coloquei que começa dia 11 de setembro, gente. Hoje é dia 15. Oh, meu Deus. Espera aí. É do dia 15 ou 22? Tá certo. É só aqui que eu errei. Normal, tá? Super normal. Onde que salva? Achei. Publicado já está. Então tá. Semana 6, então, se refere a hoje até semana que vem, ok? E nesse período seria interessante que vocês... Vamos ver quem está chegando. Seria interessante que vocês participassem do encontro síncrono. Sempre muito legal o nosso encontro. A gente bate um papinho, né? Aí temos a videoaula 1, a videoaula 2, cada uma com o seu assunto, tá? E para esta semana, eu disponibilizei um artigo sobre especiação, tá em português, uma leitura bem agradável. Dentro desse artigo tem uma série de referências para quem quiser se aprofundar no assunto, mas ele é um artigo que traz um panorama geral para todos os modelos de especiação, discute um pouquinho os conceitos de espécie, tá? Tá bem relacionado ao tópico da nossa aula mesmo. Por favor, leiam com bastante atenção, porque vocês precisarão deste artigo para o fórum. Então, aí vocês fazem o fórum e a atividade orientada. Para essa semana, então, nós vamos distribuir 15 pontos. 10 pontos para o fórum e 5 pontos para a atividade orientada. Ok? Então, vamos lá ver o que vocês vão fazer no fórum da semana 6. Se a minha internet carregar. Aqui, carregou. Não é teste. Eu cliquei errado. Desculpem, gente. Semana 6. Aqui. Fórum da semana 6. Eu transcrevi aqui no fórum o último parágrafo do texto, quando os dois autores já estão fazendo as considerações finais, tá? Isso daqui é como eles encerram o artigo. Então, lá vem, ó. Ao finalizar o artigo disponibilizado no módulo 6, os autores escrevem: ainda existem muitos pontos discutíveis sobre eventos, taxas, frequências, processos e padrões de especiação, além de muitos aspectos negligenciados que ainda devem ser analisados, principalmente a partir do aperfeiçoamento teórico e tecnológico. O tema especiação abrange praticamente todas as linhas de pesquisa dentro da biologia, além da geologia e paleontologia. Por isso é que a resposta à pergunta de Darwin sobre o mistério dos mistérios vem sendo construída ao longo dos anos a partir da contribuição de pesquisadores especialistas de distintas áreas estimulados por novas descobertas científicas e tecnológicas. Porém,
Mesmo que um grande avanço tenha sido alcançado nas últimas décadas, um progresso muito superior ainda se faz necessário para reconstruir os cenários reais da especiação. Nesse sentido, é preciso ter em mente que o problema básico da evolução como um todo é tão amplo que não se pode tentar encará-lo como uma única disciplina científica. Ao mesmo tempo, é importante saber que não existe um processo universal de especiação, mas há uma enorme variação de mecanismos agindo sobre organismos distintos em contextos históricos e ambientais específicos. Então, né, o que eles concluem? Que ainda há muito por fazer, que existem tópicos que são altamente questionáveis e discutíveis, né? E isso está lá no texto. Que tópicos são esses? Quais são os modelos de... Nós temos, por exemplo, na aula eu coloquei 4 modelos de especiação e eles colocam no texto aqui mais 2. Desses 4 modelos que estão na aula, um é bem compreendido, lotado de exemplo, 2, vamos dizer assim. Mas existem outros que ainda não se sabe direito, né? Não se aceita unanimamente, e eles colocam e apresentam isso no texto. Então, eu gostaria que vocês, para o fórum da semana 6, realizassem uma leitura, a primeira leitura para vocês entenderem direitinho, ver as aulas, assistir as aulas, para se inteirar dos tópicos, né? Aí vocês fazem a leitura do PDF, uma primeira leitura, para tentar entender qual que é o contexto e os conceitos que estão ali. E depois uma segunda leitura bem crítica, para vocês identificarem no texto alguns pontos, né? E eu peço pelo menos 5 pontos que os autores lançam como críticas, né? Não é que está errado, nem que está certo, mas é que algumas áreas criticam, pontos que não são aceitos unanimamente, pontos que ainda precisam de mais pesquisa de outras áreas, pontos que estão sendo construídos na atualidade. Tudo isso é o que eu quero dizer com discutíveis, tá? Então, ele está permeando lá todo o texto, né? O texto é dividido por tópicos, em cada tópico a gente consegue ver alguns tópicos mais do que em outros, e eu gostaria que vocês identificassem ao menos 5 e colocassem aí no fórum. Tranquilo? É até semana que vem e vale 10 pontos. Para a atividade orientada, porque essa semana é semana de atividade orientada, o que nós temos? Vamos ver aqui. Atividade orientada. Olha só, super tranquilo para vocês, principalmente considerando que vocês fizeram o fórum dessa semana agora, do dia 5, né? Eu quero que vocês, olha só, discutam um exemplo, mesmo que seja hipotético. Se vocês não encontrarem um exemplo real, pode ser um exemplo hipotético de uma especiação alopátrica. Então, para que vocês consigam fazer essa parte, é interessante que vocês saibam a definição do que é a especiação alopátrica, certo? E aí, com base nessa especiação alopátrica, vocês farão as considerações da tectônica de placas em seu exemplo. Então, tragam a tectônica de placas para dentro do exemplo aí de vocês de especiação alopátrica. Pode ser um exemplo real do dia a dia, né? Pode ser, ou pode ser um exemplo hipotético, considerando que uma espécie A, B ou C, ou pode dar nomes, né? Numa situação hipotética e aconteceu isso. Vocês colocam, tá? Não precisa ser exatamente um exemplo real. Então é isso, pessoal. Para essa semana, cadê aqui? Deixa eu descompartilhar essa tela. Para essa semana, então, nós teremos o fórum e a atividade orientada. Tranquilo? Cadê aqui vocês? Bate-papo, achei.
Então, especiação e vicariância. Não, peraí, que acho que antes tem. Não. Especiação e vicariância são sinônimos? Não são sinônimos. Vicariância é um exemplo de especiação, por isso que não são sinônimos. Existem outros modelos de especiação, tá? Que como que eu posso dizer? Outros modelos de especiação além de vicariância. Na aula dessa semana, eu espero que essa dúvida de vocês dois, se é que também não é dúvida de mais outros colegas, que ela seja sanada. Porque na hora que vocês forem na aula 2, vai ter lá os modelos de especiação. E quando eu apresento especiação alopátrica e explico para vocês o que é a especiação alopátrica, existem duas situações, tá? São dois exemplos dessa alopatria. Ou os organismos se movimentam, e aí é dispersão, e vai acontecer um monte de coisa. Ou os organismos não se movimentam, mas o ambiente se modifica, e aí é vicariância, tá? Mas tem lá na aula, eu espero que essa dúvida seja sanada com a aula e com o texto que eu disponibilizei para vocês. Mas é por aí. Só não são sinônimos porque, além da vicariância, existem outros modelos que irão explicar o processo de especiação. Mas a vicariância é um exemplo de especiação. Ocorre que ela estava na aula dessa quinta semana, porque a vicariância ela é um modelo de especiação no qual o principal responsável pela mudança ambiental é a tectônica de placas, tá? Então, para vocês fazerem a atividade orientada 3 desse módulo agora, 6, vocês vão falar de vicariância. É um exemplo. Se quiserem pesquisar, exemplo de vicariância, ó, a dica. Se quiserem pesquisar para trazer no fórum, exemplo de vicariância durante a ruptura do Gondwana. Acabou. Certo? Para vocês que estão me prestigiando nesse encontro tão legal. Dura que a gente grava, né? Se alguém assistir, também vai ter a dica. Mas é bom que daí fica a dica para todo mundo. Mas pode dar uma pesquisada e ler, né? Mas não adianta só pesquisar e colar. Tem que tentar entender o que aconteceu. Ruptura do Gondwana é quando as placas, depois do Pangeia, quando as placas aqui do hemisfério sul se romperam, né? Então, e vicariância vai ter vários exemplos. Aí vocês pegam um mais familiar para vocês aí. Certo? Entenderam? Mas vocês vão descobrir nessa semana que, além de vicariância, ainda tem alopatria. Dentro de alopatria ainda tem a dispersão e, além da alopatria, existem outros modelos aí. Tranquilo, pessoal? Por nada, por nada. Por nada. Mais dúvidas? Já estamos a caminho, né? Tá caminhando bem, biologia evolutiva, para vocês tá tranquilo? Ju, você é suspeita, né? Você é suspeita, não posso nem falar nada. Bom, aí eu juro que não é da área, que nunca fez monitoria comigo. Aí eu já posso considerar um pouco melhor, mas a Ju é super suspeitaça. Gosta muito de geologia, já foi monitora das disciplinas, né? E é uma matéria que conversa e comunica com todas as outras grandes áreas da biologia, tá? Mas, que bom, Lucas, a gente tem uma preocupação tão grande nesse ensino remoto, porque na sala de aula a gente vê a carinha, acompanha, né, vê o feedback, mas na sala de aula também
eu, pelo menos, na minha experiência com a sala de aula, eu nunca apliquei atividade avaliativa semanal, entendeu? E o fato de vocês estarem remoto e de eu ter proposto vamos voltar, de eu ter proposto atividades avaliativas semanais, porque como é remoto, né, só para vocês não se desconectarem da disciplina e de repente, pá, acabou, né? Tem uma prova e vamos fazer essa prova e aí aquela chuva de conteúdo, não absorve nada. Tá? Tenho avaliado muito positivamente essa estratégia, porque o fato da gente estar distribuindo notinhas semanais faz com que vocês tentem fazer o fórum, tentem fazer a atividade orientada, e muitas vezes, né, para escrever o fórum, tem que assistir a aula, porque a resposta está ali dentro. E tem que ler, e tem que dar uma pesquisadinha, aí ficam dúvidas. E aí o que eu percebo, né? Dentro de cada fórum, o que eu coloco no fórum? Cada fórum eu coloco o cerne do tema, entendeu? Aquilo que vocês precisam saber, aquilo que vocês precisam levar da aula da semana. Então, às vezes a gente fica muito no blá blá blá, né? E confunde os alunos, porque o aluno nem sabe, a aula hoje foi, nossa, foi tão legal, a gente conversou bastante, mas foi sobre o quê? Putz, nem sei. Acontece muito, né? Eu fui aluna também. Então, de ter esse retorno de vocês falarem que estão conseguindo aprender, é um momento em que a gente percebe que tá dando certo, né? Ninguém sabia o que ia ser essa atividade acadêmica remota especial. Mas é um momento em que vocês param para olhar as disciplinas e que o professor para preparar pensando numa maneira de chegar até vocês, de comunicar com vocês e, né, cada um tem seu estilo, seu esquema. Isso é bom mesmo, viu? A aula gravada você pode voltar, na hora que você não entendeu, você volta, na hora que tá chato, você pula, né? Então, assim, cada um faz a seu ritmo, cada um faz a seu tempo. Então, essa é uma parte boa, tá? E eu, inclusive, prefiro que a aula mesmo fique gravada e que o encontro seja só pausa para olhar o celular, né? Nossa, agora eu não tô com saco, então eu vou ver esse vídeo na internet aqui, vou dar uma olhadinha no Face, no Insta, depois eu volto. Né? Então, assim, você poder escolher é melhor. Porque no presencial você não pode pausar, né? Às vezes você perde o melhor, o recado que era para ser dado, você perde porque seu celular tocou, porque veio aquela mensagem, aquela notificação que você estava esperando a noite inteira e não viu, e veio agora. Pois é. Status da conexão. Vocês estão me ouvindo agora? Dá para tirar algumas coisas boas, mas nem tudo é ruim. Aí acho que eu... vocês estão me ouvindo? Então eu vou fazer um teste aqui, tá? Parece que voltou. Voltou sozinho. Estamos ouvindo. Não é porque. Aí, ó. Conexão caiu. Vocês continuam me ouvindo? Continuam me ouvindo? Sim, sim. E agora? Ó, nem vai. E agora? Ah, então tá. Trava um pouco. Tá cortando muito. Bom, pessoal, olha, faltam só 10 minutos. Faltam só 10 minutos. Eu tô recebendo aqui na minha tela várias mensagens de que a conexão caiu. Então, eu acho que a qualquer momento eu vou despencar. Por isso que tá travando. Tá? Mas agora ficou verdinho de novo. Aí, ó, caindo. Eu vou aproveitar
e vou encerrar a gravação de hoje antes que a gente perca a gravação, certo? Vou finalizar pelo chat. A conexão aqui, aí, o meu negócio nem vai. A minha conexão está ruim. Não sei se todos conseguem me ouvir agora, nesse momento, mas eu vou aproveitar para encerrar. Você está desconectado. Conectou. Eu vou aproveitar para encerrar a gravação, tá? E aí, até semana que vem.